Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sou o pastor Ronaldo, coordenador do Centro de Excelência Missionária. Estamos aqui para mais um episódio da série que nós começamos aí sobre dinheiro, né? Deus e as riquezas, o que a Bíblia fala a respeito desse processo do dízimo, da oferta, da primícia, do conceito da gratidão. E eu estou muito feliz, quero agradecer a todos que têm comentado, têm conversado, né? Tenho viajado aí o país e tenho visto assim, o pessoal fazendo aí, né, os comentários, algumas críticas, alguns não concordam, mas enfim, Deus é bom demais, né? A palavra maior sempre será a bíblica, né? A revelação que Deus tem para nós. Desde já eu quero convidar você para entrar aqui no meu canal do YouTube, Pastor Ronaldo Souza, no Instagram, Centro de Excelência Missionária, no Facebook, Centro de Excelência Missionária, também aqui telefones para contato, e entra lá, dá um like lá nos nossos vídeos, no meu conteúdo no canal do YouTube. E hoje, quinta-feira, nós estamos indo aí, eu estou montando o terceiro episódio da série Deus e as Riquezas. Puxa vida, né? Como tem ensinamento, como Deus, como a Bíblia é um livro extraordinário, né? Então, durante esse episódio, nessa terceira parte, eu vou dar uma aprofundada sobre o papel do dízimo, da primícia e a lei da primogenitura, quero dar uma pincelada e também agradecer a todos que têm aí compartilhado e mandado também algumas informações para nós aqui, tá bom? Então quero desde já pedir para você nos acompanhar nas nossas redes sociais do CEM, Centro de Excelência Missionária também. E lembrando que a próxima série de mensagens que eu vou trazer vai ser um assunto bem polêmico, né? Polêmico assim porque o pessoal gosta de polemizar, mas eu entendo que as verdades bíblicas vem vindo aí uma série fresquinha a respeito da homossexualidade, né? O que a Bíblia fala sobre esse conceito, o que é prática, o que é tendência, o que é conceito. Vamos dar uma mexida nesse quintal aí. Mas agora a próxima série de mensagens vai vir quente. E também estarei montando aí um projeto que eu entendo assim que vai edificar muitas vidas, né? Mas é um projeto que eu tenho no meu coração a respeito das escolas do SEM e também da nossa escola, uma das melhores escolas que tem hoje no país, que é o TDL, Técnicas de Libertação, que é para ferramentalizar, né, conselheiros, e um projeto que nós estamos montando aí com parcerias, junto com o meu pastor, Pastor Márcio, da Comunidade Cristã Nova Aliança em Colombo. Nós vamos fazer aí alguns documentários a respeito de atendimentos, vai ser um material muito bom. Beleza? Então vem comigo, vamos então para a nossa terceira parte, o terceiro episódio de Deus e as Riquezas, o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. No primeiro episódio eu dei como base de texto Lucas capítulo 16, do 10 ao 13. Falei sobre o processo de você ser fiel ao próximo, ser fiel aquele que é injusto no muito, não vai ser justo perdão, aquele que é injusto no pouco não vai ser justo no muito. E também como Jesus nivelou esse processo, né, de Deus e Mamon, Deus e a riqueza, que é Lucas 16:13. No segundo episódio, que foi semana passada, eu dei uma aprofundada a respeito de ser fiel ao próximo, Lucas 16:12. Né? Se você é fiel ao próximo, você recebe o que é seu. E falei um pouco sobre esse conceito das empresas, né, de você dar o dízimo das empresas, do PJ, do PF, como que funciona. E eu vou dar uma aprofundada mais nesse papel do dízimo, da oferta, da primícia. Vamos entender aqui o que a Bíblia ensina a respeito disso. Então vamos lá. Primeiro ponto, alguns entendem que o dízimo é uma lei que veio lá na Torá, que está atrelada a mais de 600 mandamentos bíblicos lá dos hebreus, e que hoje, se você não guarda o dízimo, você tem que guardar toda a lei. Isso é uma incoerência teológica, porque tanto é que o próprio Jesus estabeleceu que os fariseus, eles ensinavam muito bem, mas não faziam.
Deus nunca o condenou pelos ensinos, Deus os condenava, né, os confrontava, porque eles falavam e não faziam. Tanto é que o farisaísmo é isso, é você falar e não fazer. Mas o dízimo, esse conceito de você consagrar a Deus tudo, está estabelecido no pacote da criação. Como isso, pastor? Vou explicar. Veja só, o dízimo, vamos pegar, porque essa palavra dízimo chega a dar arrepio em alguns, né? Mas vamos entender, vamos dar uma ampliada um pouco, entrar nessa cosmovisão de... o dízimo, essa parte de você devolver, pagar, mas o correto é você consagrar a Deus tudo que você tem, devolvendo a Deus, né, 10%. Antes dele ser uma lei, ele é um princípio, e um princípio ele nunca é anulado. Você não consegue anular um princípio. Princípio espiritual, você não consegue anular. Você não anula um princípio espiritual. Um exemplo, casamento tem um princípio espiritual. Homem e mulher, acabou, não tem conversa. Se você anular isso, vai estar trazendo maldição. Então o princípio começou lá no Éden, no pacote da criação, quando Deus estabeleceu a Adão, dizendo, cuida de tudo, trabalhe, né? O homem tem que ser trabalhador, o trabalho vem de Deus, que muita gente quer emprego, não trabalho, mas o trabalho vem de Deus. E Deus estabeleceu esse ponto de trabalho. Falou, Adão, trabalha, põe nome em tudo, os trem, as coisas, tudo. E Deus estabeleceu um limite a respeito de usar a comida, as árvores no Éden. Ele estabeleceu um limite. Deus disse a Adão, Adão, essa pequena árvore aqui, não faça uso dela. Você pode ficar embaixo na sombra se você quiser, você pode admirar, tirar foto, mas não pegue isso aqui, porque isso aqui é meu. Deus estabeleceu um limite. Mas Adão tinha todos os outros questões, todas as outras árvores para se deliciar, né? E Deus falou, o dia que você pegar o que é meu, você morre. E ali se estabelece um princípio. Então no Éden, lá no pacote da criação, Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver todos esses pontos de princípio. Ali tem economia, filosofia, antropologia, botânica, zoologia, astronomia, ali tem família, ali tem governo, ali tem um tanto de coisa. E inclusive finança, dinheiro, né, a boa administração. Esse processo do dízimo, né, de consagrar, é tão poderoso que o dinheiro nunca pertenceu ao homem. Entenda isso. É ler do engano você entender que o dinheiro é seu. Nunca foi, nunca foi. O correto, né, o dinheiro vem de Deus, é dele, a prata e o ouro é minha, todas as riquezas são minhas. Deus ele é o criador de tudo e o consumidor de tudo. Deus, o caráter de Deus não está atrelado às circunstâncias, ao preço do petróleo, à queda, se um ganha, o outro não é. O caráter de Deus está atribuído a ele, acabou. Ele consome, ele cria, ele consome. Ele fala, eu dou a vida e tiro. Então, o dízimo, o primeiro ponto, ele é um princípio, e aprendam isso, princípio não se anula. Você não consegue riscar um princípio espiritual, não importa se é antigo, novo, se é presbiteriano, batista, assembleiano, se é budista, se é judaico, ortodoxo, se é messiânico, não importa, princípio é princípio, não se muda. E Deus entendeu isso de uma maneira tão interessante, tão enfatizou que o conceito de você consagrar suas riquezas a Ele é tão poderoso, porque se Ele estiver no processo, a coisa anda. Ele estabeleceu esse valor de princípio, ainda acrescentou com um peso de lei. O 8º mandamento, ou o 7º mandamento, que diz, não roube. E quando Deus estabeleceu esse princípio espiritual imutável, com uma lei estabelecida, ele agrega um valor a mais. Então, quando você deixa ou anula esse princípio, entendendo que você não precisa mais consagrar suas riquezas a Deus da maneira que é estabelecido biblicamente, esquece isso aí. Você está quebrando um princípio primeiro. Depois que você está quebrando uma lei. E ainda que a lei do dízimo seja abolida da história bíblica, que é impossível, ainda tem um princípio. O princípio não pode, você não pode apagar isso. Então o dízimo, antes de ele ser uma lei que muitos estabelecem na Torá, no Talmud, seja lá onde for, Antigo ou Novo Testamento, queridão, pastores líderes, ele é um princípio espiritual. E olha, eu vou dar um conselho.
é melhor você viver o princípio do que você ser corrigido por ele. Então o dízimo ele faz parte desse ponto. Um outro detalhe curioso, que Deus não tem esses preconceitos com dinheiro, quando fala de dinheiro, nós criamos um conjunto de regras que nem a Bíblia dá respaldo. Mas, quer ver só, em Josué capítulo 6, na destruição de Jericó, em Josué capítulo 6, Deus estabelece o princípio de consagração de riquezas, né, o dízimo da conquista. Então as muralhas, as fortalezas de Canaã que Josué deveria derrubar, a primeira dela foi Jericó, logo que passou o Vale do Jordão. E Jericó, a Bíblia diz que estava cerrada por dentro e por fora. E Deus deu uma ordem a Josué. Lá em Josué capítulo 6, vou até pegar aqui, inclusive isso faz parte da escola do 100 que nós temos. Josué capítulo 6, você vai ver que Deus estabeleceu um ponto de observação, de consagração. Então depois que eles rodeiam a cidade 7 vezes, 7 trombetas, 7 dias, tá? Ele diz assim, em Josué capítulo 6, verso 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Está aqui, Josué 6, 17. Somente viverá Raabe. Raabe, a história dela está em Josué 2, a prostituta, e todos os que tiverem com ela, conforme a negociação em Josué 2. Verso 18. Tão somente guardai-vos, ou seja, não pegue das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não o tomeis. Assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. Verso 19. Olha a ordem. Porém toda prata, ouro, utensílios de bronze e ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Curioso. Esse dinheiro era de quem? Dos cananeus, lá dos não sei se tem essa palavra, dos jericozeus, os jericoenses. Mas Deus declara que esse valor está consagrado a ele, é dele. E Deus diz, não pega não, se você pegar vai dar ruim para você. E nós conhecemos a história de Acã. Então muitos pastores, líderes, membros de igrejas se tornam Acã, entendendo que ele não deve mais devolver aquilo que é Deus, consagrar, né, aquilo que é dele, porque Deus falou, já é consagrado. Mas esse dinheiro estava na mão dos jericoenses, de Jericó, mas já é consagrado, porque o dinheiro, a riqueza, o valor monetário, ele não vem do diabo, não vem dos Exus, não vem dos maçons, vem de Deus, é dele, ele reivindica para ele, é minha prata, meu é o ouro. Então, o que nós fazemos com esse dinheiro, antes de eu entender que eu tenho que estabelecer os 10% do dízimo, ele já vem consagrado porque é um princípio bíblico e espiritual da criação. Tem a marca de Deus. Eu falei disso lá, de dar a César o que é de César. Então o dízimo ele é um princípio espiritual com peso de lei. Então quando nós não dizimamos os 10%, pastor, não quero dizimar 10%, eu quero dizimar 30%, fica à vontade. Quando nós não devolvemos essa gratidão, né, a forma de eu dizer obrigado, Senhor, pelos 90 que eu tenho ainda para trabalhar, eu quebro um princípio, eu firo um valor espiritual eterno, isso me condena, e eu ainda firo uma lei, eu passo a ser ladrão. Pastor, líderes que sabem que seus liderados, a sua igreja, ou não ensina que a sua igreja necessita desse ensinamento, ele não é pastor de ovelha, ele é líder de gangue, né? Porque ladrão anda em gangue, né? E anda escondido, porque não existe essa separação de o homem social, o homem espiritual, não tem isso, né? O poder latente da alma, como escreveu, né, o Watchman Nee. Então, o primeiro ponto é esse. O dízimo, sim, é um princípio espiritual eterno, assim como a salvação, como o pecado, ele é condenativo, como a cruz, ela é esse instrumento de salvação, o dízimo. Devolva a Deus o que é de Deus e consagre os 90 que vai ficar com você. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não trabalho, como é que eu vou dizimar se eu não tenho dinheiro? Dizima o seu tempo. Mulheres, jovens, adultos que não têm trabalho, a melhor maneira de você dizer, Senhor, quando eu tiver um trabalho eu vou ser fiel, é quando você não tem trabalho e ser fiel.
Funciona assim, você estabelece um prazo, um trabalho, Deus, você vai chegar para o seu pastor, para o seu líder, sei lá, o dono da sinagoga, seja quem for, e vai dizer, olha, pastor, líder, eu quero agradecer a Deus pelo meu tempo, pela minha saúde, pelo meu dia, então esse mês eu vou trabalhar 3 dias na igreja, um por semana, vou limpar, vou varrer as folhas, vou ficar na portaria, esse é o meu dízimo. Você está dizendo a Deus, Deus, obrigado. E isso fala lá de Lucas 16, se você é fiel no pouco, eu não tendo, eu sou fiel, Deus vai te promover. A obediência te promove. Imagine quando você tiver um emprego. Puxa vida, esse cara vai ser muito grato. Como que eu sei que eu tenho um coração grato? Quando no pouco eu sou fiel. Esse é o ponto. No quarto episódio eu vou colocar sobre como prosperar essa questão das crianças, como que os pais entesouram bênçãos espirituais e materiais para as crianças. No quarto episódio eu vou já dar uma palhinha, pais, alunos, mestres que estão aqui me vendo, você quer entesourar bênçãos para os seus filhos materiais, quer ensinar economia, valor para ele, começa a dizimar desde o ventre. Começa a investir na vida do seu filho desde o ventre. Já tem um nome, tem um sexo, então começa a investir nele. Mas isso é um assunto para o episódio 4. O ponto das ofertas. Puxa vida, o que a Bíblia fala sobre oferta? A Bíblia diz que a oferta é voluntária, e voluntária é voluntária mesmo. Né? Você não pode obrigar uma pessoa a ofertar. O pastor que diz faz isso está errado. Você não pode obrigar uma pessoa a ofertar. Eu posso ofertar meu tempo, meu talento, meus equipamentos, a minha roupa, meu carro, minha saúde, eu posso ofertar. Oferta não tem valor, porque se você colocar valor na oferta, não é oferta, é preço. Então, a oferta lançada, alçada, identifica o coração grato. Quer ver que legal? A soma é assim. Como é que funciona a economia no céu? Funciona assim. Quanto mais eu oferto, mais eu ganho. Eu dizimo do que eu ganho, do que eu tenho, perdão. Então, a oferta vai acrescentar o que você não tem e o dízimo vai proteger o que você tem. Pegou? Olha só que legal. Se eu ofertar, eu recebo muito, porque o que tira o espírito de miséria da vida de uma pessoa, de uma empresa, de uma igreja, de uma nação, é o coração grato em ofertar. Eu oferto, eu recebo, é o dizimo do que eu tenho. Então, quanto mais eu oferto, mais acrescento o que eu não tenho, mais eu dizimo e protejo o que eu tenho. É assim que funciona. Quanto mais eu oferto, mais eu recebo, e eu dizimo e protejo o que eu recebo. Assim funciona a oferta. A oferta não é só dinheiro. Você não pode, eu não quero acreditar que Deus atribuiu a bênção até mesmo de ofertar somente para quem tem poder monetário, posses. Nunca foi isso. A oferta, o sacrifício do tempo era até uma efa de farinha, um punhado de farinha, né, de mão. E Deus deixa bem claro para os agricultores da época, deixa um espaço aqui para os pobres. Quando eles vierem passar pela tua colheita, rebuscar, que se chama dos rabiscos da terra. Né? Como isso está na história de Ruth, né? Ruth começou a viver disso. Gente, a Bíblia diz, quem ouve o clamor do pobre, quando clamar será ouvido. A oferta estabelece esse ponto. A primícia, puxa vida, a primícia, o que é essa primícia? Isso é um assunto que dá comida, nós desenvolvemos uma comida bem longa aqui, um almoço bem longo. Então a primícia, eu vou só dar uma palhinha. Mas no episódio 4, nós vamos estudar esse conceito de entesourar bênçãos para os filhos, mas eu vou falar também, aprofundar sobre as primícias e também sobre a lei do descanso. Como a lei do descanso me atribui prosperidade. Você sabia disso? A lei do descanso atribui prosperidade. Puxa vida, como isso é espetacular. E nós vamos estudar no episódio 4, em Levíticos 25, a lei do descanso. Você vê que a lei do descanso anda de mão dada com a prosperidade. Nós vamos trabalhar um pouco disso. Mas a primícia, a lei do descanso e a lei da primogenitura, são essas 3 áreas que nós caminhamos. A primícia, a lei do descanso e a lei da primogenitura, eu vou aprofundar elas no episódio 4, mas só para você entender um pouquinho, o que é essa primícia? Eu posso dar primícia de quê, pastor? De tudo. Mas a primícia não é o dízimo? Não é não. Tem diferença, senão não teria a lei da primícia. A primícia é para o sacerdote, a primícia é para o pastor, a primícia é para quem? Então a gente vai atribuir isso. Mas só para você entender, a lei da primogenitura, Deus disse, todo que sair da madre é meu. Então tudo que é primeiro é meu. Tanto fala ele diz lá, né? Da madre, dos animais, das plantações,
do tempo. É ele. Nós vamos entender isso aqui. A lei do descanso diz que você tem que trabalhar 6 dias, descansar o sétimo. E esse sétimo dia, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você pode pegar o sábado, você pode dizer que é isso aqui, mas Jesus é o nosso descanso, mas a lei do descanso não é a mesma coisa do dízimo. Então, se eu quero encarar o dízimo como uma lei somente, eu vou ter que entender que a lei do descanso tem que ser só no sábado. Mas se eu encarar a lei do descanso como um princípio antes de ser uma lei, eu posso atribuir essa lei do descanso em qualquer dia da semana, em qualquer área. Uau! Isso é show! Isso é Bíblia. Tem como não se apaixonar por Deus? Então, a lei do descanso. E também a primícia. Nós vamos trabalhar isso no episódio 4, Levíticos 25. E atribuindo ainda um pouco esse conceito de gratidão, quer ver só? Eu tenho um amigo meu, João Paulo, o nome dele. Inclusive, ele trabalha com produtos, né, de qualidade de vida, água, inclusive essa pulseira que eu estou usando aqui, ele que faz todo esse processo de equilíbrio, imantação, é muito bom, eu uso já há um bom tempo, é muito bom. Vocês estão vendo aqui atrás, né, até coloquei aqui porque eu bebi uma aguinha, a jarra com água imantada, magnetizada, é muito bom. Alguns produtos eu uso, né, uso a pulseira, uso a água para minha família, como eu fico muito tempo de pé, eu uso também as palmilhas magnéticas, eu tenho as faixas, enfim. O João Paulo, ele é da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, e ele tem vivido esse princípio da gratidão, investido esse conceito da gratidão, né? A sua esposa Thaís, são parceiros até meu no SEM, a gente está na região de Minas, são pessoas extraordinárias. Um homem que depois que ele começou a aplicar esses princípios da lei da primogenitura, a lei do descanso, a gratidão, dízimo, oferta, ele tem vivido um tempo extraordinário na empresa dele. E curiosamente, assim, Nova Serrana, em Minas Gerais, é uma cidade, pessoal, que vocês podem até procurar no Google, é uma cidade que trabalha com empresas de sapatos, mas eles quebram muitos princípios, inclusive pastores e líderes que trabalham naquela cidade, naquela região, quebram princípios de moralidade, de legalidade, porque comercializam produtos que não são originais, né, os piratas ou de segunda linha, e quer prosperar, não vai funcionar. Porque dízimo, oferta, primícia, essas coisas não vai santificar pecado, pessoal. E o João, que trabalha, né, a empresa dele é Sono com Qualidade, inclusive Sono com Qualidade, não, a empresa dele chama-se Sono com Saúde. Meu amigo João, um abraço para você, para a Thaís, para toda a tua equipe de vendas. Ele tem entendido e vivido esse princípio da gratidão, da lei da primogenitura, da lei do descanso, né? Quando eu o conhecia, estava todo bagunçado, mas hoje a gente já caminha há uns anos, como Deus tem prosperado esse rapaz. E o João, ele tem sido uma pessoa muito grata, o coração dele muito grato em servir, em ofertar, em investir na vida de pessoas, em melhorar a qualidade de vida de pessoas, melhorar a qualidade de vida de profissionais, não só pelos produtos que ele comercializa, mas também pelo seu estilo de vida. Ele escolheu viver assim, e a Sono com Saúde, que é a empresa dele, está crescendo. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu conversei com ele e disse se eu poderia falar dele, ele autorizou. Então, gente, como isso é espetacular. Conheço outros empresários aqui em Curitiba, em São Paulo, meu amigo Atílio também, trabalha ele gerencia os consórcios da conta da Havan no país todo, parceiro meu, trabalha com área financeira. Como são pessoas que têm investido, entendido esse conceito do dízimo, da primícia, dos valores, né? Pessoas, meus amigos aqui mais próximos, como o Renato Salvador, da livraria distribuidora dele, que tem investido livros, ofertado livros e bíblias na vida de muitos ministérios e pessoas, inclusive no SEM, tem vivido esse ponto. O SEM, que é a minha escola, ela tem estabelecido também alguns princípios de gratidão, como bolsas de estudo, investimento na vida de pessoas. Isso é gratidão.
Isso é você prosperar, isso é você viver uma vida próspera. Não é, eu não sou contra seminários, empresas, coaches, em absoluto, tanto é que eu tenho formação na área também, não é isso, mas os princípios que Deus estabeleceu, antes de virar uma lei, é um princípio. Existem as leis orgânicas, sacerdotais, ministeriais, tudo mais, dízimo, o dinheiro, pessoal, o dinheiro a lei da primogenitura, a lei do descanso, a lei da gratidão, o dízimo, a primícia, a oferta, tudo isso são, antes de serem leis, são princípios que vão estabelecer verdades e justiça em nós. E o João, da Sono com Saúde de Minas, o Renato aqui da Bookstore, o Atílio da Canopus, e tantos outros parceiros que trabalham com a gente, têm aprendido, vivido isso, e eu sou muito grato. E como eu sou grato a esses parceiros. Quero agradecer então. Obrigado, viu, João? Um abraço pra você, saudade aí de Minas, né? Comer o feijão tropeiro. Obrigado, que sucesso na sua empresa, né? Dos colchões magnéticos, dos aparelhos magnéticos, tanto que você me abençoa e nós tenho usado esses produtos. Como fez diferença também, tanto na minha saúde, eu sou grato à minha saúde, eu tenho que cuidar dela. Então, nesse terceiro episódio, eu quero que você entenda o dízimo, antes dele ser uma lei, ele é um princípio, e princípio não se quebra. Também tem a oferta não tem preço, queridos. Se você for pregar numa igreja, se for fazer uma ministração em algum lugar, e o cara cobrar, me dá uma oferta de tanto, isso não é oferta, isso é preço. Oferta é oferta, é o que for lançado no coração. Aprendam isso. Você entender o conceito das primícias, eu vou falar disso no episódio 4, junto com a lei do descanso e a lei da primogenitura. E você ser grato, como muitos empresários estão sendo gratos, devolvendo a Deus o que é de Deus, ao Estado o que é do Estado, e entendendo que sim, Senhor, né, estamos aqui. O Senhor, a Ti, Senhor, é consagrado a todas as coisas. Uau, que show, que show. Eu só me empolgo, né? Isso é muito bom. Pessoal, então, guarde isso no seu coração, né? Siga aqui na rede social, Instagram, Ministério 100, né? Centro de Excelência Missionária aqui, no Facebook, no meu canal no YouTube, os telefones. Um abraço a todos que estão aí nos vendo. Puxa vida, tem tanta coisa vindo na mente, mas eu não vou me alongar, porque senão não tem assunto pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Deus abençoe, a gente se vê quinta-feira que vem.